Muito rico. Muito rico esse capítulo. Esse capítulo aqui, como a gente comentou, né? A gente está entrando propriamente na temática de libertação. Aqui a gente já entrou mesmo, né? Naquilo que vai ser abordado predominantemente libertação, está aí. Depois de todas aquelas palestras iniciais, aquela arrumação, né? E aquela organização no plano espiritual, as conversas que André Luiz travou com algumas entidades, né? Palestra que ele ouviu, né? A teoria a respeito dessas regiões mais densas. E aqui a coisa está sendo... Ele está visualizando, né, essas regiões. E aqui já está propriamente na saga de libertação, que caracteriza o livro de libertação, que é essa incursão nessas regiões mais densas do ponto de vista espiritual. E o que me chama a atenção logo de início é o olhar de compreensão de Gubbio, né? Ainda que ele sinta, e ele levou a mão no peito, ele sentiu em algum momento, né? Por conta de um espírito desse, que já relativamente tem uma certa maturidade. É claro que ele é sensível, né? Ele tem sensibilidade em relação a crueldades, etc. Ele não é indiferente, mas ele tem uma compreensão diferente da nossa, né? Da mesma forma que os nossos mentores, quando olham para a gente passando por provações, eles têm uma dimensão diferente. Não é que eles gostam que a gente sofra, mas eles conseguem compreender o outro aspecto do sofrimento que a gente não compreende, enquanto a gente está no corpo, né? Então, isso é interessante porque isso ressalta aos olhos, né? O olhar mais natural que Gubbio tinha, né, do processo ali, daqueles processos ali, havia também a providência divina atuando, né? A permissão de Deus era em função de algo em torno do crescimento daquelas almas, né, que necessitavam experimentar aquele tipo de situação, às vezes difícil, para despertar justamente a sensibilidade que não tinham. Mesmo aquelas que estão em condição de vítimas no mundo espiritual, estão ali em condição de vítimas, não é por acaso, vítimas entre aspas, né? A compreensão que a gente tem de causa e efeito, a gente percebe isso, né? As pessoas que vão e que ficam com alguma complicação no mundo espiritual, alguma situação dantesca, ainda que se queixem, às vezes chega em mediúnica, espíritos que a gente chega a querer colocar no colo, de tão apiedado que a gente vê, de tanto sofrimento. Morri, vim pra cá e sofrido. Quando a gente começa a investigar e começa a perceber, e começa a averiguar com o espírito, a gente percebe que não é tão inocente assim, que aquela alma está sofrendo, está aflita, está angustiada, está chorando nas nossas frentes, mas não foi assim, Deus esqueceu de mim e me levou para o lugar errado, né? Eu caí daqui e estou no lugar errado aqui, estou sofrendo à toa, né? Às vezes o relato do espírito é um relato que parece que ele não fez nada, mas por isso que é importante que alguém que participa de mediúnica, e no caso doutrinação, compreenda a doutrina espírita. Porque se ele compreende a lei de causa e efeito, ele percebe que ele está diante de uma alma que não está ali por acaso. Ela relata que sofreu muito no mundo, sofreu muito, né, na mão de familiares, sei lá, teve pai abusador, teve um familiar difícil, aí desencarnou, chegou no mundo espiritual, continua sofrendo, explorar. Aí tem. Porque alguém que padece por dificuldades no mundo e se conduziu de uma maneira correta, não desperta nessas situações dantescas, chorando, sofrendo. Teve alguma coisa. Aí quando a gente vai averiguar, de fato, ela passou por situações sofridas, mas se revoltou, matou todo mundo. Ou matou e depois se suicidou. Entendeu? Então a consciência de culpa arrastou ela por aquela situação. E aí a gente vai, na doutrinação, acolhendo o espírito e vai falando, eu compreendo a situação. Foi muito difícil, você passou por muitas dificuldades no mundo, mas não é à toa. Veja só o que você fez. Você reagiu de uma forma rebelde, revoltada, e por isso está nessa condição. É necessário você reavaliar os seus sentimentos. Porque o que a divindade espera de você é a mudança de sentimentos para você ser acolhido. Você está nessa situação pelo peso específico dos sentimentos que você nutre, que faz você ainda ficar pesado naquela condição. Então, a lei de causa e efeito nos ajuda a entender isso, né? Que não é ao acaso, não é à toa, né? Não é assim, aleatório, né? Essas situações. E claro, aqui a gente está vendo os espíritos vítimas, entre aspas, que são aqueles que são vitimados, e aqueles mais endurecidos ainda que se colocam na condição de juízes, né, de magistrados das consciências alheias, né? Esses são espíritos ainda mais complicados, espíritos que se revoltaram, né,
E a semelhança do que ocorre aqui no mundo físico, né, ocorre lá no mundo espiritual. No mundo espiritual, é interessante, eu estava pensando sobre isso, né? No mundo espiritual a gente tem situações bastante sutis e evoluídas e situações mais densas do que a Terra, né? Porque, por exemplo, o cenário que André Luiz descreveu dessa região é um cenário que ocorreu aqui na Terra na Idade Média. A forma como aquela sociedade se organiza parece uma sociedade medieval. Então, da mesma forma que nosso lar está muito mais evoluído do que a Terra, porque quando o nosso lar foi descrito, aqueles ministérios, a arquitetura sofisticada, os aparelhos eletrônicos, foi descrita para nós na década de 40, 1939, e entrando para 40, os primeiros escritos, né, a partir de 39, né, mas foi publicado pós Segunda Guerra Mundial, inclusive, né, a primeira obra do nosso lar, né, e descrevia situações muito avançadas para a Terra. Ora, se a colônia nosso lar já era avançada para a Terra naquela situação, a gente que tem evoluído, a colônia também está evoluindo. Então a gente pode pensar que agora o nosso lar está muito mais evoluído do que era quando, né, ainda tinha rebeldia, problema de alimentação, aquele capítulo, né, sobre a alimentação dos desencarnados, né, que dá tanto pano para manga e o povo polemiza demais essa temática. É claro que nosso lar está à frente. Então, hoje, nosso lar deve estar muito mais evoluído ainda do que, né, na época. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem cidades espirituais que estão mais atrasadas do que a sociedade encarnada, né? Do que o mundo encarnado. Isso é interessante, o mundo espiritual é um espectro de muitas cores, né? Desde daquelas mais sutis às mais densas, né? Em processos ainda primitivos, né? Faz parte essa paleta de cores do nosso planeta. Por quê? Porque as criaturas não são totalmente homogêneas nesse planeta, né? A gente tem mais ou menos ali, né, um limiar, né? Mas a gente vê que não são, as criaturas humanas aqui não são idênticas do ponto de vista moral, né? Algumas mais amadurecidas, outras mais primárias. Está dentro de mundo de provas e expiações, está dentro, né? Mas a gente vê que há espíritos um pouco mais conscientes, um pouco mais sensíveis, cujo senso moral já está um pouco mais bem estruturado, e outros que estão mais primitivos, né, que ainda está muito no egoísmo e na crueldade. Então a gente vê essa diferença aqui de temperamentos psicológicos que simboliza um pouco as diferenças de regiões, né? E esses espíritos estão nessa condição, como eu disse, não é por acaso, né? A gente tem, portanto, pessoas que são algozes dos outros e acabam ficando vítimas de terceiros no além. Temos também outros casos. Temos as vítimas magoadas que permanecem em situação difícil no mundo espiritual por conta da mágoa e do ódio. Tem um caso de Ivone Pereira que eu citei recentemente em palestra, não me lembro agora se é Recordações da Mediunidade ou da Elevação Invisível, uma dessas duas obras que ela relata experiência mediúnica, que ela fica hospedada numa casa. A vidência de Dona Ivone era um negócio impressionante, né? E ela não apenas visualizava, mas ela desdobrava e estava, né? Ela via o cenário da casa, né? Uma casa bem antiga, tradicional, e que naquela região, antigamente, no Rio de Janeiro, era uma senzala de escravos, né? E ela via o espírito daquela época ainda, né? Que foi magoado, que foi torturado até a morte, na escravidão, e no mundo espiritual estava sem as mãos. Continuava sem as mãos. E aí ele conta a história dele, né? Ele conta a história dele. Ivone, na verdade, estava orando por um sacerdote católico que estava totalmente obsidiado da cidade, né? Ela conheceu o sacerdote, um padre, estava tão obsidiado que ele chegava a cavar no chão procurando ouro, né? Com as próprias mãos, né? Era um processo de loucura mesmo, mas que tinha uma sede obsessiva. E era essa entidade, esse escravo. E aí ele dizia, olha, esse padre que é hoje, né, que reencarnou agora como padre e por causa da culpa se refugiou na religião, era o meu senhor de escravo no passado. E eu era o homem de confiança dele. Sumiu uma coisa da casa dele, ele se aborreceu muito, e aí ele achou que fui eu, mas não fui eu. Você não sabe a dor que eu sentia, porque eu era o homem da sua confiança. E ele simplesmente decepou meus 2 braços para não roubar mais. Eu tive uma hemorragia, acabei não resistindo, ele me açoitou também e eu morri. Morri e vim para cá. Ora, a vítima que é trucidada dessa forma pode desencarnar muito bem, né? Senão a gente vai achar que Jesus está até hoje lá com as marcas da cruz, Gandhi está com as marcas da bala, né? Mas a mágoa que ele cultivou fez com que ele continuasse sem braços.
no além. É isso que Ivone fala, o ódio, o desejo de vingança, né? E aí ele dizia, ele era tão avarento por conta de valores que ele tinha demais, né? Era um objeto que tinha um certo valor, que agora está louco e eu induzo ele a procurar ouro até debaixo da terra, ele vai enlouquecer de vez. Né? Ele não quer tanto ouro, então eu estou induzindo ele a buscar ouro. Olha, então vocês vejam, né? No caso dele, ele foi vítima, né? Mas continuava sofrendo no além por conta da mágoa, porque o perdão me liberta do outro. Né? O perdão não resolve a vida do outro. Quem me magoou continua complicado com a lei e vai resolver no momento em que se regularizar com a lei. Mas o perdão me liberta desse processo. Eu saio disso. Né? Quando Jesus perdoa o pai, eles não sabem o que faz, ele estava... Senão Jesus está encarnando até agora com Herodes, com Pilatos, na mesma família de Herodes e de Pilatos para reparar. Ou melhor, para eles repararem com Jesus. Né? Não, a gente não deve ao outro. Né? A gente agride as leis que estão em nossa consciência. Né? Se o outro perdoa, o outro sai do processo. E eu vou ter que regularizar comigo. Né? Não necessariamente reencarnando na família com ele. Né? A mágoa é que me prende ao outro. Então, se você quer reencarnar com aquela pessoa que você não gosta na próxima encarnação, é só você ficar magoado com ela. Cultive muita mágoa que você está assinando o carinho para voltar junto dela, irmãos gêmeos, na próxima. Né? Porque é isso. Né? A gente atrai o outro pela mágoa. Né? E aqui a gente está vendo aqui, é muito rico, eu não vou conseguir esgotar, até para deixar para todos falarem, mas assim, é muita coisa. Tem a questão do hipnotismo, né? Vocês vejam, portanto, que o domínio da técnica, Hermínio de Miranda falava isso em Diálogo com as Sombras, o domínio da técnica fluidoterápica e de indução de mentes, né? Porque hipnotismo tem a ver com sugestão, né? Sugestionamento, né? Que é certa habilidade do indivíduo, de alguma forma, induzir o outro. Né? Isso pode ser... É uma ferramenta que pode ser usada tanto por espíritos bons quanto maus. Né? O uso de tecnologia, tem um aparelho que facilita, veja que o Gubbio falou, poderia ser caso a caso, particular, individualmente, a avaliação do tônus vibratório. Né? Mas esse aparelho, em público, é mais rápido, é mais eficiente. Então, tecnologia utilizada. Né? Eles utilizam aquela tecnologia para esses fins. Né? Como a gente tem aqui no mundo, tecnologia sendo utilizada para o mal. Né? A tecnologia é neutra em si mesma, pode ser usada para um lado ou para o outro. Né? A questão é que os espíritos evoluídos, os espíritos moralmente evangelizados, eles usam aquilo e têm uma autoridade moral sobre o outro. Né? Ele tem Tanto é que o aparelho não captava quem estava acima, em condição vibratória e outras regiões. Só captava aqueles espíritos daquela condição. Devassava a privacidade e a intimidade daqueles que estavam naquela sintonia. Aqueles outros, eles não tinham... Então, a ideia de entidades neutras... Entidades neutras é o seguinte, eu não consigo ler eles, eu não consigo acessar eles. Não é que era neutra no sentido de não ter história espiritual, não. Eles é que não conseguiam acessá-lo, porque estava acima. Né? Quem está acima desce ao que está aí embaixo, mas quem está embaixo não sobe, ou pelo menos não sobe imediatamente na condição daqueles que estão acima. Né? Então, essa é a vantagem, né, a autonomia maior dos espíritos bons, né, dos espíritos mais amadurecidos, mas eles... Essa região utiliza a tecnologia a serviço do mal, etc. Eu me impressionei também com as colocações desses espíritos no início da leitura. Né? Eu fiquei, meu Deus, acho que eles conhecem mais de espiritismo do que muitos de nós. Né? A compreensão que eles tinham da lei de causa e efeito, falavam brilhantemente. Tanto é que o próprio Gubbio disse, tudo que eles estão falando é verdade. Eles conhecem. E estão usando isso, né, para justiçar. Esse que é o problema. Né? Mas eles estão falando... Tudo que eles falaram aqui é verdade. Estão corretos do ponto de vista doutrinário. Né? Se colocar eles para fazer palestra espírita, vai ser um sucesso. Porque eu vou te dizer. Então, a gente vê, por exemplo, no começo do capítulo, eles falando coisas que me impressionou muito. Né? A forma como eles colocaram as coisas e... Aqui é a mesma coisa, né? Nesses casos particulares que eles falam, né? A lei de causa e efeito, né? Aquilo que esses espíritos deram guarida a por conta da consciência, estão sendo justiçados diante da lei, né? E assim por diante. Então, tudo que eles falaram aí é perfeito, né? Perfeito. Agora, é claro que falta a eles a piedade, a compaixão, né?
o entendimento de que esses espíritos podem se libertar por outra via, né? Então esses espíritos estão sofrendo não por acaso, porque ao agredirem a própria consciência, desenvolver o remorso, e esse remorso dá acesso a essas cobranças, né? A consciência, quando a gente erra, nos cobra a reparação, né? Nos cobra a reparação. E às vezes, em muitas situações, a nossa consciência nos pune, né? E isso possibilita, abre espaço para as expiações, as provas, as reparações, e pode abrir espaço para isso. Eles estão expiando nesses sofrimentos, estão reparando, pelo menos parte do débito, estão reparando aqui, mas poderia ser diferente. Da mesma forma que a gente fala que aqui no mundo eu passo por uma situação de sofrimento, onde alguém me causou sofrimento, aquilo não estava programado, porque ninguém é programado para fazer mal ao outro. Mas eu não passei aquilo por acaso, né? Eu tenho algum sentido para passar por aquilo, né? Então eu estou reparando, eu estou evoluindo, eu estou regularizando minhas questões através do ataque ou do mal que o outro me faz. Mas se o outro não me fizesse mal, eu ia regularizar de outra forma. Nas experiências da vida, nos desafios, nos obstáculos, nas dificuldades e também no bem que eu possa fazer, nas oportunidades do bem que eu possa fazer, que eu vou me recuperando, né? Esse espaço para a compaixão, para o amor, para o perdão, não existe nessa. Vejam que é um pouco do que Jesus adicionou à doutrina de Moisés, que era bem justiça, né? O judaísmo na época de Jesus era eminentemente a justiça de Deus, né? Um Deus que era juiz, um Deus que era soberanamente justo, né? Mas não havia espaço para compaixão, para perdão. Todos os diálogos, ou pelo menos quase todos, se não foi todos os diálogos que Jesus teve com doutores da lei e que estão registrados no Evangelho, todos eles falam sobre misericórdia. As parábolas que Jesus conta para os doutores da lei, parábola do bom samaritano, parábola do filho pródigo, são todas parábolas falando da misericórdia, colocando a misericórdia acima da lei, né? Ou melhor, se quisermos, a misericórdia fazendo parte da lei, que faltava a compreensão religiosa da época, né? As parábolas da misericórdia, as lições de misericórdia, Jesus, toda vez que estava diante de alguém que compreendia o Torá, a lei da época, ele sempre contava uma parábola ou respondia a questão falando sobre amor, sobre misericórdia, né? Sobre perdão, que isso é o grande salto qualitativo que Jesus tentava colocar ali, que faltava aquela cultura, né? Aquela cultura. E aqui, nesse local aqui, falta. Eles estão perfeitos na avaliação, compreensão de lei de causa e efeito, perfeito. Passaram no ESD aqui, né? Perfeito. A forma como eles falam, né? Da lei de causa e efeito, do que fizeram jus, foram ali, né? A avaliação do tônus vibratório, né? Vejam como eles, inclusive, a semelhança do que aconteceu a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Que avalia os casos, né? Alguns casos que Dante conheceu na Itália, né? E que reencontrou em um desdobramento espiritual, claramente, reencontrou ali nos chamados infernos, né? E que tinha a ver os sofrimentos com o tipo de crime que o indivíduo tinha cometido no mundo, né? Ladrão, adultério e assim por diante, corrupção. Estava naquela região compatível do inferno, né? Expressão da Idade Média. Aqui também os espíritos leem, né? E vão falando, né? Vão colocando as coisas, né? Desde o caso de licantropia que eu acho que é a primeira vez que a obra de André Luiz aborda esse caso de licantropia, que é um caso célebre, né? Há casos específicos, né? Ele até cita o Nabucodonosor, né? O rei da Síria e da Babilônia na sua época, né? O homem mais poderoso do seu tempo, né? Que tinha realmente, de vez em quando se achava, inclusive, um cavalo, né? Ia pastar no jardim suspenso de Semiramis, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, né? E depois de algumas semanas, alguns dias, voltava à lucidez, né? Ali estava diante de uma obsessão, né? E uma obsessão com caráter ali de zoantropia, né? Ele se acreditava um cavalo, um animal, né? E ficava realmente de quadrúpede, né? Se alimentando como os outros animais, né? E depois voltava à chamada lucidez objetiva, né? E a gente tem a tradição do lobisomem, né? O lobisomem da cultura popular, que é possível que seja algo intuitivo ou alguma captação mediúnica de alguém, de um espírito em forma de lobo, né, que deve ter aparecido à visão de alguém, e esse folclore popular ficou do lobisomem, né, como vampiros. Né? A gente sabe que tem um vampirismo, que é um tipo de obsessão, né, que suga, não o sangue, suga a vitalidade, né, do obsidiado. Né? Essas tradições folclóricas às vezes têm raízes reais em experiências espirituais. Né? Às vezes experiências
espirituais do homem simples, do homem do campo, né, do matuto que não sabe explicar direito, né, e que com o espiritismo a gente consegue compreender melhor, né? Então a gente tem esse caso dessa mulher, né, da licantropia, né? E aqui a gente tem uma coisa interessantíssima, né, que a gente não sabe como foram os detalhes desses crimes, né, mas foram, né, crimes contra a vida, né, homicídio e inclusive a morte do próprio marido, né, e o uso da bebida alcoólica como forma de anestesiar. E isso é comum. É muito comum a gente ver casos de Filomeno de Miranda da obra dele, a gente vê a relação que o indivíduo estabelece de abuso de álcool dessa forma, como uma forma de anestesiar a consciência. É uma espécie de fuga. Como, às vezes, a pessoa comete um crime e apela para, sei lá, para o jogo, né? Para a compulsão por gasto, né? São todos mecanismos de fuga, né? Para a sexualidade desenfreada. É uma forma também de dar conta disso, tentando anestesiar a consciência através de sensações físicas. Né? E o álcool é um das ferramentas, né? Um dos expedientes mais utilizados como fuga. Né? Como fuga de anestesiar a consciência. Dessa forma, através do abuso. Né? Então, dá conta, né, da consciência de cor. Eu conheço mais de uma pessoa, né, que, inclusive uma pessoa da minha família, né, que claramente usa o álcool como se fosse ansiolítico. Né? Então a gente vê que a pessoa tem uma relação disfuncional, uma relação abusiva com o álcool, né, e normalmente toma para dormir, né, porque não consegue dormir sem. Né? E é mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. No passado era muito comum, na minha área, inclusive estuda-se isso, né? A pessoa tinha fobia de pegar avião, por exemplo, e tomava uísque, né? As companhias, inclusive, serviam bebidas alcoólicas, né? E aí a pessoa, em vez de admitir, fazer tratamento, etc., não, né? Tomava uísque para, né, apagar e viajar de avião, porque tinha medo, né, de pegar avião, tinha alguma fobia de lugar alto, né? Então, às vezes, utiliza-se dessa forma, né? Não como uma forma, sei lá, de gastronomia, de apreciar de maneira moderada, mas de uma forma, assim, abusiva, né? E como um mecanismo de fuga, né? Tem um caso em específico da minha família que a pessoa não admite, mas ele tem um problema sério com álcool. E é muito comum, sempre... Mesmo quando não há ocasião nenhuma, não há festa, não há nenhum contexto nenhum, fica agoniado, aí tem que sair para comprar ou sair para comer alguma coisa, e aí tem que tomar alguma coisa, por quê? Para dormir, né? Porque senão não dorme, né? Fica a noite em claro. Então tem um problema de insônia, talvez uma questão aí psíquica, de ansiedade ou até de humor deprimido, e a pessoa utiliza aquilo e vai mascarando um quadro clínico, né? Através disso. Então, aqui a gente tem esse processo aqui, a gente tem... Veja como ele elasteceu o conceito. Claro que a gente está diante de espíritos que querem punir os outros e que se comprazem em punir os outros. É importante sempre a gente estar alerta disso. Mas veja como eles elasteceram, né? O caluniador caluniou o próprio corpo, né? Mentindo a respeito do próprio corpo para fugir de oportunidade de ajudar o outro e até de servir, de ser útil, de fazer alguma coisa, né? Ou seja, ele dava desculpas falsas para não querer problema e não querer trabalho, não querer ajudar ninguém, né? E aí eles consideraram aquilo uma calúnia contra o próprio corpo. Como o corpo não podia falar por si mesmo, né? Ele dava voz ao corpo mentindo a respeito da sua saúde, né? E agora estava depauperado, né? E a gente tem aqui em cada um desses casos uma coisa interessante, né? A mulher aparentemente digna, que o instrutor faz uma colocação em torno, né, dela, né, em cima dela, dizendo que ela não foi uma meretriz convencional, né, mas ela prostituiu, veja que coisa, ela prostituiu as oportunidades da existência, aparentemente como esposa e mãe, mas na verdade viveu, a gente não sabe o que é esse desregramento emotivo que fala aqui, né? Pode ser desde uma vida fútil, o tempo todo fútil, né? Uma vida de maledicência, né? De crítica em relação a terceiros, né? De intriga, né? Ou até desregramento emocional, né? É aquela mãe esposa que vive explodindo, causando barraco, estourando com todo mundo, né? Então, não prostituiu o corpo, né? Mas corrompeu as oportunidades, né?
com isso, gastando... Ele sempre fala aqui do gastando tempo, né? Gastando tempo precioso em coisas que não aproveitava a encarnação do ponto de vista espiritual, né? O outro que era avarento no sentido daqui cultural, né? Veja que coisa, né? Conhecimento científico, cultura acadêmica não serviu para ninguém, né? E foi colocado no mesmo grupo de pessoas apegadas a moedas. Interessante aqui. É claro que esses juízes aproveitam da consciência de culpa alheia, isso é importante dizer, para induzir eles a continuarem culpados. E claro que utilizam dessas metáforas também, porque ali é retórica, é o poder de argumentação, para deixar eles naquela condição e explorar as energias deles. Né? Talvez recentemente desencarnado, ainda com energias da matéria, e que eles exploram para viver aquilo. Veja que André Luiz não deixa de colocar que esses espíritos eram melancólicos. Né? Mesmo esses líderes, todos tristes, né? Vazios. Né? Isso é importante a gente mencionar aqui. Mas não deixa de haver ali um processo de reparação dessas almas equivocadas que estavam, de alguma forma, reparando através dessa tortura, desse sofrimento, né? dessa exploração de outras almas. A divindade permite, porque faz com que essas almas equivocadas evoluam e aprendam com a experiência, regularizando certos débitos, e também permite para que essas almas endurecidas tenham tempo e tenham condição e chance de parar, de se arrepender, de renovar o caminho. Porque a divindade nos deixa também, nos dá tempo também, mesmo no erro, para a gente rever os nossos erros. Né? Essas entidades justiceiras estão tendo chance delas, de rever a conduta enquanto é tempo. Uma hora ou outra vão ser tragados pela reencarnação também, né? Porque é inevitável, né? Mesmo rebeldes desse jeito. Né? Então, portanto, um capítulo muito rico, eu estou falando aqui muito pouco, né? Eu podia me adentrar aqui em detalhes sobre hipnose, hipnotismo, né? Mas acho que já está de bom tamanho para a gente poder socializar aí, né? Vamos lá, né? Esses espíritos que eles trazem essas verdades, né? Aquelas verdades que muitas vezes a gente ouve assim, da pessoa e fala, não, eu vou falar a verdade, né? Mas aquela verdade machuca, né? Está no mesmo nível dessas figuras aí, desses pensamentos. Né? Eles querem agredir, né? Agredir o indivíduo para que o indivíduo se sinta machucado efetivamente. Essa questão aí desses espíritos trazendo a consciência desses outros espíritos subordinados a eles, é algo como em algumas religiões a gente que ensina que quando você desencarna, quando você morre, vai ter um julgador lá, né? Você vai passar pelo tribunal. Então, essa consciência do tribunal exterior, isso aqui faz esse papel, beleza, né? Faz esse papel interessante dessas religiões. Se eles, por exemplo, se uma religião que prega isso, que acredita nisso, leia esse capítulo, ele não está vendo que eu disse que é assim, né? Então, na verdade, há tribunais no plano espiritual. Se a gente for falar, fizer essa pergunta, obviamente que a primeira resposta seria não há tribunais. Há tribunal da consciência, não é verdade? Não há tribunais de homens, há tribunais da consciência. O juiz está com nós. Agora, você vê essa passagem aqui. Há um tribunal, não é? Então, relativamente, há tribunais. Né? Não há um tribunal divino. Não há um tribunal divino. Não há um tribunal das esferas superiores. Né? Porque, na verdade, as leis estão dentro de nós. Mas esse tribunal aqui existe. Há tribunais. E o lado interessante aqui é o seguinte. Essas almas que cometeram todos esses delitos, né, que esse tribunal mostrou, né, clareou para ela, vou clarear aqui sua mente que você está esquecendo. Na verdade, se não tivesse esse tribunal, essa é uma questão interessante, se não tivesse esse tribunal,
elas iriam ter essa consciência? É uma pergunta. Ou seja, obviamente que ia ter consciência em algum tempo, né? Que vai evoluir. Mas qual o tempo dessa consciência? Muitas vezes essas almas poderiam reencarnar sem essa consciência. Então, olha o lado positivo desses tribunais e que a lei divina, que a espiritualidade superior se utiliza dela para essa, é como se fosse assim, esse upgrade ou essa ajudazinha para que você absorva melhor a sua realidade que está ali sendo manipulada por você mesmo, escondida por você mesmo. Não é verdade? Dentro desse pensamento, porque é um catalisador. Olha, acorde aí, você está dormindo, você não é bem assim que você está pensando, não. Papai, olha isso aqui, às vezes mostra até uma tela, e você vê você ali naquela situação. A partir daquele momento, você vai tomar outra postura. Pode até chorar, brigar, se rebelar, gritar, mas a consciência dessa verdade você já tem ali. Então você já deu um passo para um processo de reajuste, né? Processo de reajuste. Senão essas almas iam ficar efetivamente quanto tempo para acordar se não tem ninguém para falar isso? Porque a própria consciência dela, quando a gente fala assim, a nossa consciência, ela é a nossa lei, nossa justiça, isso não é para todo mundo. É interessante isso. Porque a gente fala assim, não, as leis estão na nossa consciência. O juiz está dentro de nós. Se eu não percebi certas questões, quando eu desencarnar vai acontecer? Não necessariamente. Não é imediatamente. Até porque muitas vezes, nos enganamos aqui ainda na carne. Ainda como espírito em processo evolutivo, nós acreditamos de alguma coisa em relação a nós, não é verdade. Né? Então, quando eu vou desencarnar, isso altera? Não altera. Não altera porque nós somos o que somos. Agora, o que eu vou passar no plano espiritual vai me ajudar a alterar isso? Provavelmente sim. O André Luiz achava que ele era um médico perfeito, né? Ele era um maravilhoso. O cara foi pombrão, né? Na região de o que eu estou fazendo aqui? Foi caridoso, ajudou muita gente. O que eu estou fazendo aqui? Então, a realidade que ele achava que ele era, na verdade não era. Então, essas regiões densas, na verdade, como o próprio André Luiz lá no nosso lado, né, é a queima de ilusões. É você sair desse processo ilusório e passar por um processo real. Não é bem assim. O que você achava que era uma coisa boa, na verdade não era boa. O que você achava que você estava fazendo uma coisa maravilhosa, até a própria caridade, ela é posta como uma questão de relativismo. Porque às vezes você vai fazer uma caridade, mas a sua intuição não é ajudar por ajudar. É ajudar para se mostrar, ajudar para se ajudar. Entende? Caridade de Insta. Hein? Caridade do Instagram. Você faz a caridade e sai revelando para todo mundo. Ou seja, até que ponto? Aí vai falar assim, não, eu sou uma pessoa maravilhosa. Chega lá, você vai perceber que não é bem assim, ou aqui mesmo, ou aqui antes. Né? Então, assim, o que eu percebo é que essas regiões, elas são regiões que têm uma finalidade evolutiva. Obviamente que é a utilização do inferior para fazer a lei com o inferior. Porque ninguém que está superior a esse grupo aí estaria aqui. Né? Então, é utilizar o homem para fazer justiça no próprio homem. Porque isso também faz parte das leis. É a lei de sociedade. É como nós convivêssemos com pessoas que tirassem o tiro do sério o tempo todo. E esse tirar do sério é importante para eu não cair no ostracismo, naquela vida relaxada, o tempo todo estar ligado a alguma coisa que eu tenho que mudar para não agredir um, não agredir outro. É a mesma coisa, se for parar para pensar, é algo que nos tira
dessa ociosidade. E aqui eu vejo assim, como algo assim, interessantíssimo, de uma forma de expurgar as nossas próprias mazelas internas, né, através dessa questão. Não é a forma melhor, mas é a forma necessária. Não é a melhor, mas é necessária para o tipo de espírito que tem. Porque um espírito desse... Aí como ele fala, tem um que fala assim, como é que você quer ajudar essa pessoa com um negocinho de conversinha? Ele fala em outras palavras, né? Com chororô, com lágrimas, né? Ele usa esse termo lá. Esse espírito aqui, como é que você vai falar com ele com chororô? Para ele não vai ajudar em nada, pelo contrário, ele vai até achar que ele está certo mesmo. E não é. Né? Então, o bruto tem o bruto tem a sua função, né? Sua função educativa. Né? Muito bem. Esse capítulo, até comentando com minha mãe mais cedo aí, é um dos mais, assim, acho que desde que eu entrei aqui no curso, que eu achei mais intrigante, né? E eu lembro que no último capítulo que eu compareci, que é tão tempinho que eu sei que férias, viajei e tal, a mãe de Gregório, que era um espírito de evolução, né, falava para Google que iria esperar eles após a conversão de Gregório na porta de saída. Eu até questionei, por que ela não foi para o espírito tão evoluído? Com certeza ela ajudaria ali a convencê-lo de forma mais fácil e tal. Mas aí, com o estudo de hoje, a gente vê que Gúbio, que nem era tão elevado quanto ela, teve que passar por um processo de transformação do perispírito ali, a equipe, né? Tão violento ali para poder adentrar aquele cenário, que a gente vê que não é tão simples. Eu fiquei me perguntando o tempo inteiro por que ele não foi invisível, né, até lá. Chegava lá, no momento que ele estivesse sozinho, aparecia para ele e começava uma tratativa ali, para uma negociação para ver se ele se entrega, né? Mas realmente um exercício de longo prazo ali, né? Eles tinham que ir bem aos poucos e a adaptação também para o espírito dele sofreu muito. Né? Me lembrou até essa questão me lembrou até alguns exercícios que eu fiz da área de inteligência que tinha que se disfarçar. É uma coisa assim bem... Sim. A vida imita, né? As coisas. É uma coisa, achei muito, muito intrigante. E a oportunidade que nós temos no plano espiritual. Você vê que esses espíritos que foram condenados estavam, de certa forma, tendo uma redenção a partir dali, né? A pagar suas dívidas. Enquanto quem condena está só se agravando ainda mais, né? Então é um negócio que parece que Gregório estava 300 anos desencarnado fazendo isso, né? Então, e até a mãe de Gregório fala que vai reencarnar tendo ele como filho e que os espíritos que estão ali próximos dele também vão, de certa forma, reencarnar junto com ele para pagar a dívida ressarcir a dívida que ele tem. Então, imagina falando de espíritos que esse Gregório já condenou, né? Ele criou uma relação de dívida ali já no mundo espiritual, então é um negócio meio assustador, assim, a projeção geométrica que a coisa toma, né? Tanto da caridade quanto do mal, né? Enfim. O Júnior, ele me ajudou a lembrar uma coisa que eu havia esquecido de comentar. A quantidade de informação e de riqueza em torno do perispírito nesse capítulo, né? Logo no início, quando André Luiz observa a população, ele diz: o perispírito de todos que aí se enclausuravam, pacientes espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana, ali triunfavam perfeitos. Olha só, então, os traços físicos de enfermidade, de mal-estar, de moléstia, que continuam no perispírito, né, que eram no corpo e continuam no perispírito, é sinal, né, de identificação com o mundo material, de apego demasiado à matéria, de conflito com o espírito. Por quê? Porque o indivíduo não precisa continuar mancando se ele era manco aqui. O espírito não precisa estar com as limitações da velhice. Ele pode até apresentar-se com aparência de idoso, porque ele quer. Mas ele não é uma pessoa limitada, né, que precisa de vaga especial no mundo espiritual. Né, a não ser que ele esteja impregnado com aqueles condicionamentos, né, por uma questão meramente moral. Né?
meramente moral, de ele ficar impregnado com aquilo e afetado, né, por conta do tipo de conduta moral. Então, isso é interessante. Aqui o tempo todo ele fala sobre essa característica plástica do perispírito, né? Inclusive nesses hipnotismos de indução, né, a licantropia, por exemplo, né, de indução, que tem a ver com esse fenômeno. Né? Eu fiquei pensando nessa, mais assim, no sentido Jorge colocou, de que existe, né, o grau de informação e o grau de penalidade e o grau de atendimento que esses espíritos recebem é de acordo com o seu grau, né, de percepção das coisas, de conscientização, porque não ia adiantar ali falar de Deus, falar das leis morais, porque eles ainda não têm essa consciência desperta, ainda não aprimoraram os sentimentos, ainda não tem desenvolvido, né? Ainda não tem essa consciência, né? Que, como o Jorge falou, mas está escrita na nossa consciência, mas quando essa consciência não está desperta ainda, não existe, é inexistente, né? Só passa a existir após você despertar, né? Através da sensibilidade, né? Do amor, da conscientização, das leis de amor, de caridade, essas coisas todas. Então, o tratamento que eles recebiam era de acordo com esse grau de consciência, de inconsciência, na realidade, né? Que eles preservavam, porque na realidade eram inconscientes ali. A mulher mata 3 filhos, mata marido, mata tudo e vai para a rua beber. É uma coisa assim muito, né? Se você. Não tem condição nenhuma. E a gente vê muito isso assim, né? Em amizade, em grupos de pessoas que a gente conhece e tal, que existem pessoas, até assim no tratamento que dá a família, que dá aos filhos, que dá, ainda são tão, né? Inconscientes das responsabilidades, das leis, das condições, né? Que você pode falar ali para ele, filho não representa nada, família não representa nada, né? Não é, eu às vezes assim, sei lá, talvez eu seja até chata com relação a isso, porque tudo assim que eu leio, que eu vejo, eu procuro trazer para a minha realidade, para a realidade da vida. Porque eu acho que, não sei, eu acredito que esse que seja o objetivo na realidade. Porque quando a gente coloca para fora, está no outro, está ali. Não, a gente tem que colocar, eu acredito, Então, eu conheço muita gente que está nesse grau de inconsciência, né? A gente conhece. A gente vai para esse penitenciário, são cheios. A gente vai para a sociedade mesmo, está cheio. Gente que agride, que mata, que chupa, né? Eu acho que é o grau de consciência que esses espíritos se encontram. E aí desencarnam, né? Como ele diz, a lei de atração. Onde seu pensamento está, ali você está. Então você vai para aqueles locais onde realmente você vai estar cultivando, né? Dentro de si. E outra coisa que eu fiquei pensando muito é na questão da inteligência, que a gente cultiva tanto, que a gente acha tão importante, e que é realmente, mas quando ela não junta, não caminha paralelo com o amor, com a afetividade, né? com a sensibilidade, né? Com a percepção do outro, dos sentimentos mais nobres, você um destrabalho, né? Como é? Desfavor, você faz um desperdício e você é um desserviço a si próprio, né? Como esses aí. Usavam a inteligência, né? Para magoar cada vez mais, para agredir, para ferir, para cobrar, para maltratar. Lógico que eles estavam servindo, né? A espiritualidade maior, estavam servindo a Deus de alguma forma. Mas se eles usassem a inteligência juntamente, né, com a sensibilidade, com o amor, com a caridade, eles estariam em outro nível. Mas também fica a questão que Deus
utiliza das ferramentas que nós temos em qualquer campo, em qualquer hora, em qualquer situação. Né? Podemos servir do jeitinho que nós estamos. Basta se dispor. Isso também é uma coisa que, né? Nesses livros de André Luiz, a todo momento ele coloca, né, de alguma forma isso aí. Que você pode estar servindo, não precisa cultivar muitas coisas. Do jeito que você está, no momento que você se encontra, você pode estar servindo. Você vai ser útil de alguma forma, basta você se dispor. Porque ele coloca isso o tempo todo, né? Para as entidades, para as pessoas, para os espíritos. Deus precisa de todo mundo o tempo todo. Basta a gente. Interessante, Beth, você estava falando aí, eu estava pensando aqui, como, né, existe essa função, né, mesmo em situações já atrasadas do ponto de vista do nível de consciência coletivo, né? Então a gente estava aqui, enquanto você falava, eu estava aqui pensando em muitos exemplos que a gente teve ao longo da história, né? Hoje alguém não morreria em tese, claro, a não ser que não se tratasse, mas tuberculose, mal de Hansen, né, lepra que matou populações, tuberculose que dizimou cidades inteiras, de tanta gente que morreu, né? E hoje em dia a gente tem tratamento pelo SUS aí, né, gratuito, que a pessoa só se não quiser realmente se tratar, né? Esses processos lá atrás serviam de instrumento de expiação a espíritos endividados, né? Como também a lei mais rigorosa, a gente viu Kardec abordando a questão a lei de Moisés era muito mais rigorosa, mas porque aquela população necessitava, né, de leis rigorosas, porque eram espíritos atribulados também, grosseiros, espíritos indisciplinados, né? A gente vê que as provas nossas hoje não são provas mais assim, em que a coisa brutal, porque a coisa brutal da dor física, de lacerante, etc., é aquilo que chamava a atenção do homem primitivo, porque não tinha muita sensibilidade. Os nossos dramas hoje são o quê? São dramas pessoais, psicológicos, dramas familiares, né, desafios psíquicos, a gente vê, né, que no passado o homem mais endurecido, né, não tinha dilemas emocionais como a gente tem, né? Isso é um sinal de evolução, né? E hoje a gente tem mecanismos para suprimir boa parte das dores, né? Estou falando da dor física, né? A gente tem recursos de anestesia, etc, e assim por diante. Então, a mesma coisa é o judiciário, né? Eu estava vendo, inclusive eu estava vendo um comentário de um psicanalista falando, né, até que ponto a justiça humana não é toda ela uma forma de vingança, né? Ele questionava isso, né? Se a justiça em si mesma, mesmo que correta, mesmo que digna, mesmo que ilegal, né, não é uma forma de a gente se vingar em última análise sempre, né? Mas são os mecanismos que a gente dispõe, né, de equidade, digamos assim, né, para que a gente possa fazer a nossa parte aí, evitar ou piorar a situação, né, nesse mundo, né, para que a lei divina faça o resto, né? Então é muito interessante isso, né? Dentro dessa questão, se, por exemplo, hoje em dia que a gente tem um grande número, inclusive, de pais que estupram filhos e filhas, não é uma mente adormecida, eu acho. Com certeza não respeita. E não adianta você falar nada, porque não tem nada que possa sensibilizar. Não toca. É uma situação difícil. Não é? Mas é uma insensibilidade, né? Ele foi possuído por alguma coisa para fazer uma coisa daquela. Não é possível, né? A gente não está sozinho, né, numa situação dessa. Agora, o abuso sexual, principalmente de crianças, né, é algo que tem a ver com desvios da libido, né? A gente pode até abordar em outro momento, desvios da libido muito sério, né? Porque normalmente, genericamente falando, uma pessoa sexualmente normal e saudável não se sente excitado por um corpo infantil, né? O corpo infantil não provoca excitação, desejo, né? Ali há questões, né, que precisam a gente compreender. A gente não entende do ponto de vista científico, não há uma explicação ainda, né? A gente tem projetos de lei de castração química, né? A França, por exemplo, tem, né? Com base de hormônio, para evitar a pessoa compulsiva, né? Existem algumas especulações, né? A ideia de que talvez, mas não é genérico, que o pedófilo deve ter algum drama infantil, mas isso não é 100% dos casos, não é, né? Alguns realmente foram abusados na infância e reproduzem esse abuso, né, buscando crianças, né? Como se retomassem a experiência, né, do abuso infantil, né? Boa parte dos abusadores de criança
são personalidades imaturas infantis. Então, né, teve uma, inclusive, aqui em Salvador que foi pego por imaturidade dele, inclusive. Tem alguma coisa na sexualidade que remonta a experiências antes, né? Antes desse processo aí, né? Experiências mal resolvidas na sexualidade. Eu até tenho uma especulação, mas uma especulação psicológica, não consegui ainda conectar com algo espiritual, mas talvez a gente conecte com isso, né? A ideia de que talvez na experiência, eu estou dividindo com vocês, mas pode estar totalmente errado, tá? Não leve a sério. Mas a ideia de que talvez por detrás daquele movimento exista uma espécie de fetiche ou de fantasia de estar sexualmente com alguém que não sabe que é sexo, né? Ou seja, eu estar excitado por conta da ingenuidade do outro, né? Talvez essa seja uma via para trabalhar no sentido de o indivíduo satisfazer essa fantasia com alguém que não seja criança, né? No mundo da fantasia íntima sexual, porque no fundo, inclusive nessas redes de internet, de pedofilia, as crianças são chamadas de anjos, de puros, né? Então existe essa coisa de eu me sentir atraído, me sentir excitado, o pedófilo que eu estou dizendo, né? Por uma pessoa que... por alguém com quem eu faço sexo, mas a outra pessoa não sabe que aquilo é sexo, ou não sabe o que é sexo, né? E talvez a excitação esteja nisso, em brincar com ingenuidade. Só que com criança, a gente não pode dizer que é uma diversidade sexual respeitável. É um crime, né? Um crime dos mais dolorosos. Talvez exista aí, em reencarnações anteriores, vivências sexuais promíscuas, não necessariamente com criança, e o espírito reencarna e traz esse fetiche, porque a coisa do desejo sexual, da fantasia sexual, né? Freud, Lacan se debruçaram para entender isso, é uma coisa tão múltipla, tão variada, tão infinita, né? Porque as pessoas têm essa ou aquela preferência sexual, têm esse ou daquele desejo, né? Cada pessoa funciona de uma forma que deve ser um conjunto, uma amálgama, né, de várias experiências subjetivas, né, que faz com que o indivíduo funcione dessa ou daquela forma sexualmente, né? E no caso aí, é muito raro o abusador, a gente está até fazendo parênteses aqui no tema, né, mas é importante, muito raro o abusador buscar ajuda. Primeiro porque ele sabe que é um tema bastante condenável, né? É um tema visto com repulsa, né? Então normalmente ele não busca ajuda, né? E por outro lado, às vezes ele acha que aquilo dali não precisa de tratamento e que não é um problema. Esse que é o problema. Tem tudo a ver com essa questão de diversidade de gênero, né? Esse mesmo pensamento, né? Exato. Eu, na minha experiência profissional, recebi uma pessoa que, segundo o relato, a experiência, eu acreditei porque ele tem uma formação, ele tem uma família de religiosos, inclusive, ele foi formado em valores morais, mas ali o espírito trazia de outra encarnação. E ele me dizia, inclusive em sessão psicoterapêutica, né, eu prefiro me suicidar do que tocar em alguma criança. Mas você não sabe como é o meu sofrimento, porque eu olho para uma criança. Se você olha para uma mulher e se sente atraído fisicamente, eu olho para uma criança e me sinto atraído. Então eu prefiro tomar medicamento, ele tinha uma consciência, eu preciso tomar medicamento, dormir, porque para mim é um sofrimento, né? Quando eu vejo um local, festa de aniversário de criança, etc., para mim é uma tortura, né? Estar nesses ambientes, né? Esse lado a gente não conhece, porque a gente vê o pedófilo abusador apenas como alguém horripilante, sem ética, né? Mas existem pessoas assim também, né? Pessoas que sofrem muito. Ele tomava medicamento para dormir, medicamentos fortes, inclusive. Mas né, não são todos. Não são todos. Porque esse tem um traço sexual, mas não tem o traço sociopata, não tem um traço de indiferença pelo outro, né? Ó, Flávio, porque aqui o hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus. Aí eu queria que você explicasse. Pelos bons e pelos maus. Isso. A hipnose, a base da hipnose é uma espécie de sugestão, né? Por exemplo, quando eu acabo agora de elencar uma hipótese sobre um tema e estar apresentando com poder de argumento aqui para vocês, eu estou tentando induzir vocês a, de alguma forma, compactuarem com isso, entenderem o meu raciocínio, né? Então, isso também está na mesma base do fenômeno da hipnose. Claro que a hipnose profunda é aquela que há uma relação de confiança entre hipnotizador e hipnotizado. O hipnotizado
se autoriza, porque não existe mágica, ele autoriza, pela confiança, um processo de hipnose, onde o hipnotizador vai sugestionando a mente dele para algum lugar. Né? Às vezes por imagens, às vezes por sugestões, por mentalização. Né? Então, mas a base é essa relação que eu estabeleço com o outro, daí todo o processo de relacionamento pode ter uma base, não é necessariamente ruim. Né? O professor na aula que tem um carisma e que consegue envolver os alunos, ele está exercendo um potencial de hipnose ali para passar o conteúdo. É positivo, nesse caso, é positivo. E há as coisas para o mal, né, para a negatividade. Então, a base é a mesma. Agora, tem aqueles transes profundos provocados pela hipnose, onde há uma técnica específica de sugestionamento, né, e esses processos que a gente está o tempo todo influenciando uns aos outros, né, nessas trocas. Né. Agora, no processo espiritual também, né? A obsessão não deixa de ser uma espécie de sugestão mental, hipnótica, de um obsessor por sobreencarnado, né? E nesse processo também, entra o magnetismo também do hipnotizador? Do ponto de vista da teoria das escolas, o hipnotismo enquanto escola científica saiu do magnetismo, né? Os hipnólogos, né, hipnotizadores inicialmente eram magnetizadores, eram estudiosos de Mesmer, de Marquês de Bezeguer, daqueles teóricos do magnetismo. E aí se acredita que James Braid, né, com um paciente, né, fazendo sessões de magnetismo, né, ou seja, de irradiação de energia, o que a gente chama hoje de Passera, né, terapia magnética, magnetizou e de repente o indivíduo caiu em transe, né, num sugestionamento. Aí surgiu... Né, Kardec já falava do sonambulismo provocado. Sonambulismo provocado que Kardec coloca é isso. Né? Esse transe que é provocado por alguém que induz. Né? Essa indução. Né? Então... Será que Jesus julgaria alguém assim dessa forma? E esses julgadores não terão também a sua parcela de culpa em se fazerem julgadores? Sim, é o que o Júlio falou. Né? Eles estão se complicando mais. Porque é a mesma coisa que pegando o homem das letras, de repente ele não teve a oportunidade de expandir o conhecimento dele. De repente não conseguiu um emprego como professor, não conseguiu um posto palestrante. A gente não sabe também. Então... Mas eu acho complicado ele ter ido para essa região com esse tônus vibratório apenas por falta de oportunidade. Eu acho que ele deve ter realmente vivido uma vida egoísta, uma vida só para si, né? Só para se satisfazer, insensível ao outro. E por isso que esse justiceiro tá. É aquilo que o Júnior falou, né? É necessário que venha escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo, né? É mais ou menos isso, né? Eles estão se complicando mais, mas sem o saber, eles estão sendo instrumentos também de regularizações de processo, né? Mas será que essas pessoas que cometem delitos graves precisa ter alguém intermediário para ainda piorar a situação deles? E cadê a lei? A lei não coloca tudo no lugar? Sem ter esse intermediário, acusador, que ainda chamou mais 3 instrumentos, não sei o quê, para poder ainda deixar a pessoa pior. Você é isso mesmo, você. Eu acho assim, aqui na Terra a gente tem até medo. A gente estava até conversando sobre isso aqui antes, de falar com uma pessoa que tem um problema muito sério, que às vezes a gente tem vontade de querer ajudar e dizer assim, olha, o problema é que você tem, será que não dá para você melhorar aquilo? A gente já tem até uma certa precaução. Agora, você imagina o cara ainda morrer, ainda chegar lá em cima, graças a Deus morreu, a glória do Senhor, não sei o quê. Tem um cara ali para dizer assim, você só é um verbo, não é nem só isso, é pior. É pior. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu vou me retar mesmo. E eles vão ter argumento para dizer, inclusive, você era espírita. Agora, tem gente, Suzana, não é todo mundo não, tem gente que comete crimes e tem outro processo. Né? Outro processo diferente, que é o que Jorge comentou. Talvez para esses espíritos, essa situação é uma forma de despertar consciência. Porque há espíritos que cometem crime, chegam no além e se arrependem. E o arrependimento é um arrependimento de renovação, de pedido de ajuda, de mudança. O remorso é uma bênção, não sei se é uma bênção. É uma bênção, assim, pra gente que
que já está na caminhada e se arrepende de alguma coisa. Reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Será que ele já estava tendo uma consciência de que ele não devia ser um julgador também? Entendeu? Porque aqui ele deixa de Exato. que o chefe dele... É isso, esses espíritos também estão amadurecendo. Mesmo no erro, esses espíritos estão amadurecendo. Por isso que há uma razão de ser daquilo. Porque o que é que vai fazer? Jesus vai chegar, como Suzana colocou, Jesus vai chegar lá e vai pegar todo mundo pela violência e colocar numa colônia? Se eles se sintonizam ainda com isso, se identificam com isso. Né? Essa é a questão. O remorso é uma bênção, assim, remorso e culpa, inclusive é tema de psicanálise e psicologia, faz muito mal. Faz muito mal. Mas o remorso é uma bênção no sentido espiritual e mais profundo, porque se você comparar o indivíduo endurecido fazendo mal e o indivíduo que desperta pelo remorso, esse segundo está melhor, porque já está fazendo o caminho de volta. Né? Ainda que não seja nas condições ideais, porque o remorso inicialmente pode gerar muito sofrimento. Kardec vai dizer que o arrependimento é uma das 3 fases, né? Código Penal da Vida Futura, o céu e o inferno. Né? O arrependimento aqui no sentido daquele despertar da consciência de Saulo, Estrada de Damasco, ou seja, aquele momento em que o indivíduo revê sua vida, sofre porque verificou que estava errado, se deu conta dos equívocos. Né? Agora, há o remorso negativo, que é aquele remorso de eu fico me punindo e quase sempre repito os mesmos erros. Né? O remorso positivo, o arrependimento positivo, saudável, é aquele que eu me dou conta e me comprometo a não repetir. Né? Ou seja, aquele remorso que me modifica, né? Aquele arrependimento que me modifica. E não ficar martelando no erro que já se passou, afinal, isso não vai resolver nada, a gente não vai avançar com isso, vai gastar energia e tempo mais com a autopunição do que até com a recuperação do erro. Né? Então não tem sentido, mas às vezes a alma passa por um período, esse choque de retorno que André Luiz coloca aqui, né? Veja que ele diz, o remorso é uma bênção sem dúvida por nos levar à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza nos coagula a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental ao choque de retorno de nossas próprias emissões. Esse choque de retorno leva, a princípio, a alma a se culpar demais, a se punir, né, a voltar, etc. Até que ele vai amadurecendo essa consciência, né, de arrependimento, mais do que essa culpa tóxica, né, como se diz, né, que é negativa, de fato, para uma consciência melhor. Né? Ou seja, Emmanuel tem uma mensagem sobre a parábola do filho pródigo que ele vai dizer isso, né? Que entre aqueles 2 filhos, né? O filho que saiu, que fez um monte de bobagem, que voltou à casa do pai arrependido, né? E o filho do lado, que não foi, mas que ficou com inveja, com ciúme do irmão e ficou ali, que era insensível. Emmanuel vai dizer, o segundo estava em posição espiritual melhor, porque ele já tinha a bênção do arrependimento, né? Que é o que a gente está falando aqui. Mas não no sentido de se autopunir, porque aí também tem um problema. A alma se autopunir, ela também está se lesando. Né? E isso também é negativo. Né? Mas são passos. Né? São passos. Processual, exatamente. Agora, sobre essa questão de Gregório, que estava nas coordenações, já estava meio melancólico e entristecido, no capítulo que, como o Carlos disse, que a mãe falou e tal, que iria para que o Gúbio fosse buscar Gregório, resgatá-lo nesse limiar, porque ele já estava, ela fala que ele já estava sentindo as vibrações e ele já não estava com todo aquele ímpeto que ele tinha. Ele já estava amolecido, já estava entediado, que é a palavra exatamente. Então, isso já era um reflexo da sua consciência, né? Algo já estava sendo, já estava ali um processo instalado nele de arrependimento. Uma questão que eu faço muito, essa coisa que Beth falou, da gente lê as coisas, estuda, mas tem que contextualizar na nossa vida, nas nossas condutas, senão a gente vai ficar teorizando e vai ficar igual esses grandes estudiosos, pesquisadores, que não utilizam o conhecimento para o bem seu próprio e da sociedade, né? Então, a gente não pode também ver uma coisa como ruim, o estudo, né? A instrução, o conhecimento, a pesquisa.
inclusive o que Kardec diz, amai e instruí-vos, né? Só que a gente precisa utilizar todo esse manancial para o auxílio da própria sociedade, do próprio ser humano. Aí eu pensando no que a Fátima estava dizendo, se eu aqui tenho uma conduta extremamente cheia de preconceitos, estou muito ligada à matéria e às questões do desvio da lei, do correto, do amor, da caridade, da indulgência, né, da honestidade, do jeito que eu saio daqui, com a minha consciência culpada, porque se as leis divinas estão na nossa consciência, somos nós mesmos os nossos julgadores, né? Então nós somos os carrascos de nós mesmos, porque à medida do que eu cometo de crime contra a lei perfeita, eu estou cometendo primeiro contra eu mesma. Então, quando a gente só vai para esses lugares com tribunais, porque a minha consciência de culpa sintoniza e vibra, plasma isso, né? Se eu tenho medo da justiça divina e se meus conceitos são ligados aqui, vai ter um julgamento final, como várias religiões, como Jorge já pontuou, faz com que eu acredite, eu acho que no final das contas terá Deus lá como um grande justiceiro, né? E um tribunal para pesar naquela balança o que você fez de bom e de mal. Muitas pessoas têm isso já assim, já cristalizado em suas consciências, que será o julgamento final, né? Que o Cristo virá de novo em pessoa física e terá esse julgamento final. Então muitas pessoas já vão para não dizer carne, achando esses locais. E aqui fala da sintonia e das suas mentes culpadas. E no momento de fragilidade que você está com isso nas consciências e esse magnetismo, essa hipnotização, então só basta, é igual aqui, quando a gente pega uma fragilidade de uma pessoa e fala, você é culpado, não sei o que, né? O cara se desmorona e coloca. Essa é a justiça nossa, uma justiça humana com defeitos. E hoje já se cria no mundo jurídico a justiça restaurativa, para restaurar vítimas e acusadores, né? Para que os conflitos se resolvam não trazendo de fora, mas de dentro para fora. Então vai ser os autores, aqueles que estão envolvidos, que vão se colocando e analisando aqueles conflitos para dali tirar uma forma de solução. Então, quando a gente chegar a isso, nós estaremos mais próximo do que o Cristo disse, que nós viveríamos numa sociedade, num mundo mais justo, mais humano e mais amoroso. E aí, quando eu vi aqui que ele fala assim, justiça, justiça, e aí ele acha que não cometeu nenhum mal, eu lembrei de uma máxima do Evangelho que diz, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então ele achou que não tinha feito o mal, porque ele não tinha literalmente condenado alguém ou feito algum ilícito perante a lei, mas ele estava deixando, quer dizer, ele estava como se você estivesse tirando todo o conhecimento que é dado a todos, e aquilo que lhe oportunizou você não dá de volta, né? Porque o conhecimento é muito assim, quando você dá, ele jorra, né? Quanto mais você estuda e você solidariza, você compartilha, o que você aprendeu solidifica e expande, porque você tem um feedback, né? E aí, quanto mais, é como uma fonte, né? Sim, ela está sempre jorrando perfeito. e produzindo mais. Ele não, ele só mantinha para si, que é um egoísmo, né? Eu sei, porque como o conhecimento também dá o poder. Talvez o conhecimento aqui pareça ser o poder com aquele que não detinha o esclarecimento. E nós temos na nossa sociedade, quem detém o poder, quem detém o conhecimento, detém o poder. Eles são muito paralelos numa sociedade de desigualdade, né? Uhum. Se você mantém, você faz esse hipnotismo. Uhum.
E eu aí lembrei como é o nome do padre? Esqueci. Marcelo Rossi. Gregório Marcelo Rossi. Ele tinha um modus operandi da igreja, né? Da Inquisição, da condenação em quem desvia do que todo aquele ritual, aqueles dogmas, o conduzia enquanto uma formação muito assim, engessada. Então ele se achava, mesmo, eu acho que ele tem um pouco de consciência, porque ele tem um conhecimento. E toda vez que ele atuava, você lembra que ele trazia umas formas de encobrir o crime, ele sabia que era errado. Né? E pelo conhecimento religioso, ele sabia que teria uma condenação no mundo espiritual. Né? Então, não era uma ingenuidade o dele, era uma consciência de um espírito que já passou por várias encarnações. Perfeito. Né? Então, nós aqui, quando formos passar no tribunal das nossas consciências, nós também nós não desconhecemos a espiritualidade, porque nós já viemos de várias reencarnações. Então, nós não somos um espírito agora criado por Deus. Né? Então, nós não podemos mais nos utilizarmos da desculpa, né? Pelos erros. Então, o Gregório tinha consciência e por isso eu acho que ele, de certa forma, manipulava num tribunal inquisitório, ele tinha como dirigir aquelas consciências culpadas. Né? Perfeito. Por isso, quando ele tocava na ferida, todo mundo... Já tinha essa tendência, né? Exercitou esse perfil do mundo físico, né? De inquisidor, então isso se transferiu para o mundo espiritual e ganhou potencial, né? Veja que coisa. Agora, só para concluir, eu sei que a gente já passou do horário, o Renilda colocou uma coisa importante. Eu tenho a impressão que a gente entende às vezes de maneira diferente ou de maneira imperfeita, todos nós, inclusive eu mesmo, essa lição do muito será cobrado aquele que muito foi dado, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Porque eu vejo espírita dizendo, eu não vou nem querer estudar muito espiritismo, ler demais, porque senão vai ser cobrado demais de mim. Eu acho que o entendimento não é esse dessa passagem. O entendimento é de que, independente de conhecimento espírita ou não, quando eu tenho mais maturidade, eu tenho mais possibilidades. O conhecimento espírita é uma luz para eu não ficar... O que é que você prefere? Você caminhar no escuro ou caminhar com uma lanterna com farol? O conhecimento espírita nos dá compreensão das coisas, né? Agora, independente do conhecimento espírita, quando eu tenho maturidade, quando eu tenho já sensibilidade, quando eu tenho poder, ou seja, possibilidades, né, de ser útil, de servir, e eu não faço, eu estou fazendo uma escolha, né? Então, porque a gente acha... Senão a gente vai achar que o conhecimento espírita é coisa ruim.